Vamos lá? Então agora nós daremos continuidade com o conteúdo da aula 16 e agora a gente vai falar sobre a dinâmica de processos de segunda ordem. Bem? Na aula anterior, na aula 15, a gente trabalhou as respostas para os sistemas de primeira ordem, né? Porque a gente viu que a resposta ela depende não apenas da perturbação, né? A resposta, o Y de S, ele depende também da função de transferência, certo? Então, a função de transferência impacta a minha resposta. E a gente viu, todas as respostas que a gente viu até então foram para a primeira ordem. Agora a gente vai começar a trabalhar para a segunda ordem. E como já está aqui no primeiro slide, vocês podem ver aqui que esse G de S aqui é a minha função de transferência de um sistema de segunda ordem. Tá? Segunda ordem por quê? Porque o meu denominador aqui, o meu polinômio em S, que é chamado de polinômio característico da função de transferência, ele tem um expoente igual a 2. Tá? Eu continuo tendo ganho no estado estacionário, eu continuo tendo a constante de tempo, mas vai surgir aqui uma variável nova, bem diferente, certo? Então vamos lá. Bom, vou passar aqui para o nosso sistema, tá? E vamos ver que a função de transferência de segunda ordem ela pode aparecer para a gente de duas formas principais. Tá? A primeira é se, por exemplo, eu tiver dois sistemas de primeira ordem em série. Tá? Como a gente viu lá na aula 12 sobre propriedades de função de transferência, se eu tenho sistemas em série, qual propriedade que eu posso utilizar para calcular a função de transferência global? Multiplicativo. Isso. Então, eu posso multiplicar a função de transferência do primeiro pela do segundo para ter a minha função de transferência global. E se eu multiplicar duas funções de transferência de primeira ordem, percebam aqui que eu vou obter no meu denominador uma função de transferência que, quando eu fizer a distributiva, vai ser uma função de polinomial de segunda ordem. Ok? Bom, então se eu tenho essa função de transferência, vou ter uma perturbação, um de S, que pode ser o degrau, o seno, a rampa, o que a gente viu. Isso vai gerar uma função de transferência que, se eu aplicar transformada, eu obtenho lá a resposta. Bom, para obter a função de transferência, ela pode surgir, por exemplo, de dois sistemas de primeira ordem. Se eu tiver dois tanques em série, se eu tiver um tanque de mistura, um tanque de armazenamento, algo assim, que são sistemas mais simples de primeira ordem, se eu avaliar globalmente, é um sistema de segunda ordem. Tá? Então, eu consigo, por exemplo, avaliar a vazão de saída lá do segundo tanque em função da alimentação do primeiro tanque, a partir desse tipo de função de transferência. Ok? Bom, mas também pode acontecer de eu obter uma função de transferência de segunda ordem direto da equação diferencial do meu modelo. Tá? Para um único processo, ao invés de dois processos em série, eu posso chegar também em uma função de transferência de segunda ordem, fazendo a dedução da função de transferência para um sistema ou mais de uma equação diferencial. Lá na aula 14, a gente fez a função de transferência para aquele reator CSTR, lembra? Em que a gente chegou lá em uma função de transferência G de S, que avaliava como uma perturbação na temperatura de resfriamento do reator afetava a concentração do reator. Se vocês olharem lá, aquela era uma função de transferência de segunda ordem. Tá? Lembra? A gente obteve essa função de transferência aqui a partir do balanço de massa e do balanço de energia do reator. Tá? Ele tinha lá duas equações, certo? Se não me engano, era a variação da concentração com o tempo. Onde que a gente tinha essa variação igual à minha entrada, certo? Então era a minha vazão lá de entrada, que é I menos QA. Ele era reagente, então menos RAV, esse é o balanço de massa. E também a gente tinha, acho que era, se não me engano, assim, o balanço de energia, tá certo? Igual que a vazão,
vezes a temperatura de entrada, menos a temperatura de saída, menos mais a variação de energia, né, obtida aqui por VRA menos ΔH, mais a quantidade de energia trocada com A vezes PC menos. Tá? Então, acho que era algo assim que era o nosso balanço de energia. Diga. O grau da transferência não tem nada a ver com a ordem elevada. Tem a ver com o grau do sistema do modelo, tá? Por exemplo, eu poderia ter uma derivada de segunda ordem que levaria também a uma função de transferência de segunda ordem. Mas eu poderia ter duas de primeira, que as duas de primeira, quando eu acoplo elas, é como se eu somasse a ordem delas e chegasse uma função de segunda ordem. Tá? Então, nesse caso, tem, tá? Mas não necessariamente, como a gente vai ver mais para frente, porque a ordem da função de transferência ela não é só no denominador. Por enquanto, a gente está vendo funções de transferência com apenas polos, tá? Porque só tem raízes no denominador, não tem S no numerador. Na semana que vem, a gente vai ver função de transferência que o S aparece também no numerador. Daí a gente tem zeros da função. No numerador são os zeros e no denominador são os polos. Okay? E aí, então, tem dois polinômios, né? O numerador e o denominador. Então, quando a gente desenvolveu essa função lá, se vocês olharem lá no último slide da aula 14, no conteúdo, tinha lá essa G de S, que ela tem um termo com S ao quadrado no denominador, tá? E aí a gente pode generalizar uma forma padrão também para a função de transferência de segunda ordem. Igual a gente fez na primeira ordem, que era A sobre tal S mais 1. Para a segunda ordem, a gente pode generalizar da forma K sobre tal ao quadrado S ao quadrado, mais 2 eta tal S mais 1. Okay? Em que K continua sendo ganho do estado estacionário, tal, ou seja, né, a subida que a minha variável vai sofrer no degrau, tal, é a constante de tempo do sistema que determina a velocidade de resposta, quanto tempo vai levar para que minha resposta se estagne no estado estacionário. Lembra lá que o degrau na primeira ordem era 5 tal, né, o período para chegar no estado estacionário? Então, tal, ele ajuda a medir, né, essa estabilidade no estado estacionário. E o zeta é o que a gente chama ele de coeficiente de amortecimento, tá? Por exemplo, né, a gente também ele avalia o grau de oscilação na resposta. Porque quando a G de S ela é de segunda ordem, tá? Deixa eu fazer aqui para vocês verem. Pode acontecer, tá? Tô falando pode, não é sempre, tá? Pode acontecer uma oscilação na resposta. Hein? Por exemplo, para uma perturbação degrau no sistema de primeira ordem, a gente viu que a nossa resposta é isso. Depois de um certo instante de tempo, a resposta ela se estagna em um estado estacionário, certo? Essa aqui era a nossa resposta do degrau, certo? Para um sistema de segunda ordem, como a gente vai ver, pode acontecer da minha resposta a um degrau, ela fazer isso aqui. E aí ela vai oscilar até chegar no novo estado estacionário e vai se manter lá. Mas ela vai passar por uma oscilação. Essa oscilação, esse grau de oscilação, está associado ao coeficiente de amortecimento, tá? Pode acontecer dela fazer isso, ou pode acontecer também dela oscilar ainda mais, tá? Então, né, quem determina o quanto ela vai oscilar é esse parâmetro zeta. Ou pode acontecer dela não sofrer oscilação também, pode acontecer dela ser amortecida, tá? Mesmo para a segunda ordem. Isso aqui é, por exemplo, no degrau, mas isso também pode acontecer, né? Acho que tinha lá uma ilustração na aula anterior, no impulso, né? Essa aqui é a resposta do impulso num sistema de primeira ordem, até ele voltar para o estado, né, estacionário. Para um sistema de segunda ordem, oscilatório, ele pode fazer isso aqui, ó.
Então ela também tem essa oscilação na resposta, tá? E aí essa oscilação ela vai depender do valor de zero. Bom, se a gente comparar o formato padrão da função de transferência de segunda ordem no denominador com a forma que a gente obtém ela ali a partir de dois sistemas em série, a gente pode correlacionar, pegar esses dois sistemas em série e transformar no formato padrão de segunda ordem. Se eu fizer a minha distributiva desse polinômio aqui, certo? Eu tenho lá tal 1s mais 1 vezes tal 2s mais 1. Quando a gente multiplica isso, e faz a S, eu tenho tal 1s mais tal 2s. Isso aqui tudo eu consigo colocar o s em evidência, colocar tal 1 mais tal 2s. Bem? Então isso aqui é a distributiva, e se eu comparar com a minha forma padrão, eu consigo checar que o tal ao quadrado da forma padrão é tal 1 vezes tal 2, quando eu tenho dois sistemas em série, e o 2 eta tal é igual a tal 1 mais tal 2. Tá? Então, só para ilustrar, por exemplo, se eu tenho um sistema superamortecido que consiste de dois sistemas de primeira ordem em série, e eu tenho para o primeiro uma constante de tempo tal 1 igual a 4, e para o segundo uma constante de tempo tal 1 igual a 1, determine os valores equivalentes de tal e zeta para o sistema na forma padrão. Tá? Então eu vejo aqui que o tal ao quadrado é tal 1 vezes tal 2. Então se eu substituir aqui, isolar o tal, tirar a raiz aqui do quadrado também, eu chego aqui no tal da forma padrão. Então tal é igual a 2, e lembrando que tem unidade de tempo, tá? E o 2 eta tal é igual a tal 1 mais tal 2. Eu acabei de calcular o tal, Então se eu isolar o zeta, vai ser tal 1 mais tal 2 dividido por 2 tal. Se eu substituir esses valores, com o tal que eu acabei de calcular, eu calculo o zero. E o zeta, ele é adimensional. Tá? Perceba que tem que estar em forma de tempo, o meu denominador, porque tal está na constante de tempo. Então, para isso, o zeta tem que ser dimensional. Bom? Dúvidas, perguntas? Então, agora a gente entendeu o que é uma função de transferência de segunda ordem. O que falta agora? Ver como um sistema responde às diversas perturbações quando a função de transferência é uma função de segunda ordem. Bom? E para isso, para a gente entender essa resposta, primeiro a gente precisa analisar que essa resposta, a natureza da resposta, ela vai depender de zeta, certo? Porque se zeta for maior que 1, as raízes do meu polinômio, certo, do denominador, elas vão ser reais e distintas. E aí a minha transformada de Laplace inversa, o sistema, vai me levar a uma resposta superamortecida, tá? Ou não oscilatória, como a gente fala. Vou mostrar daqui a pouco. Se o zeta for igual a 1, as raízes desse polinômio no denominador vão ser reais e iguais. Tá? E aí a gente diz que a resposta ela é criticamente amortecida. Tá? Ou seja, ela está na iminência do amortecimento. Se o zeta cair mais um pouco, cair para baixo de 1 e ficar entre 0 e 1, aí as minhas raízes elas vão ser complexas, vão ser um par conjugado complexo, do tipo A mais ou menos BJ, ou BI, depende da literatura, um número complexo. E aí a gente diz que essa resposta ela é subamortecida ou oscilatória. Ou seja, só vai ocorrer a oscilação, esse tipo de oscilação na resposta que eu acabei de mostrar, comentar para vocês, se o meu zeta na função de transferência ele estiver entre 0 e 1. Bem? Então isso aqui vai influenciar na resposta, porque para a gente obter a transformada inversa, a gente usa o Laplace inverso. O Laplace inverso ele usa os fatores do meu denominador. Os fatores do meu denominador, ele depende de eu encontrar as raízes. E as raízes podem ser reais distintas, reais iguais ou complexas. Ok? Bom, valores pequenos de zeta implicam um pouco
amortecimento e grande oscilação. Então, como eu mostrei aqui para vocês, se eu tenho amortecimento, por exemplo, isso aqui pode ser 0,1 zeta, tá? Então, nesse caso aqui eu tenho, né, o meu zeta 0,1. Nesse caso aqui, eu tenho o meu zeta valendo, por exemplo, 0,5. Então, quanto menor o zeta, maior vai ser a minha oscilação. Bem? E também outras literaturas, tá? Só a título de curiosidade, ao invés de zeta, elas usam um parâmetro chamado de ômega-n, tá? Que é sobre tal, e representa a frequência natural não amortecida do nosso sistema. E isso representa a frequência de oscilação quando não há amortecimento, ou seja, o zeta é igual a zero. Tá? Então é só uma outra forma, talvez se você pegar outro livro, simulação não vai estar zeta lá, mas vai estar essa frequência natural de oscilação, mas ela vai ser usada para a mesma finalidade. A diferença é que daí a minha referência é de 0 para cima, e não de 1 igual a aqui. Ok? Bom, então, se a gente olhar aqui para o nosso sistema, a resposta vai ser influenciada pelo valor de zero. Tá? E agora a gente vai ver primeiro essa resposta para uma perturbação de grau. Tá? Então vejam que para cada resposta a gente pode ter vários casos. Tá? Primeiro para a perturbação de grau. Tá? Se eu aplicar a perturbação de grau em um sistema de segunda ordem, eu vou ter a minha função de transferência multiplicando o transformado da perturbação, dada por isso aqui. Tá? E aí, para obter a resposta no domínio do tempo, eu preciso aplicar transformado inverso. Se eu aplicar transformado inverso, eu vou precisar fatorar isso aqui. Quando eu fatorar isso aqui, dependendo do valor de zeta, a minha raiz vai ser real igual ou distinta ou complexa. Eu posso ter todas essas possibilidades. Quando zeta é maior que 1, elas são reais e distintas. E aí, essa aqui é a minha y de t da resposta para o caso zeta maior que 1. Se zeta for igual a 1, essa aqui vai ser a minha função de transferência de resposta, a minha função de resposta, né, a partir da função de transferência, para o caso 2. Caso 1, super amortecido. Caso 2, amortecido. Vamos olhar o gráfico da resposta. Ó, vejam que quando zeta é igual a 1, a resposta ela é muito parecida com a resposta do sistema de primeira ordem. Ela sobe e se estagna em um valor. Um novo valor de estado estacionário. Se o zeta vai aumentando, esse superamortecimento que ocorre faz com que essa subida seja lenta. Ou seja, vai demorar mais tempo para o nosso sistema chegar no estado estacionário. Então, o sistema que tem um zeta muito alto, ele não é bom em termos de você avaliar a resposta, demora, porque leva tempo para chegar no novo estado estacionário. Então, quanto maior zeta, 1,5, 2, 3, vai aumentando. No caso de 3 eu não consigo nem enxergar, eu teria que aumentar aqui a escala no meu gráfico para ver o ponto em que o zeta vai estagnar no estado estacionário. Bom, então zeta é igual a 1, ele é aqui o amortecimento mais rápido que eu posso ter para minha resposta. Beleza? E isso vai ser importante lá na disciplina de controle, tá? Porque o controlador ele vai ter o objetivo de jogar o zeta da sua função para 1, para você ter uma resposta rápida. Se os parâmetros do controlador não estiverem bem ajustados, esse zeta aqui ele vai demorar muito para responder e corrigir o seu processo. Okay? Bom, e aí o caso subamortecido, tá? O zeta entre 0 e 1, essa aqui vai ser a resposta. Tá? Além da exponencial, eu vou ter também termos trigonométricos, né? Funções seno e cosseno, que geram a oscilação. O comportamento oscilatório é decorrente da presença das funções seno e cosseno. Seno e cosseno é oscilatório. Então, se eu tenho ele na minha resposta, o comportamento gráfico vai mostrar essa oscilação de seno e cosseno. Okay? E também, né, só comentando que a gente só vai trabalhar com zeta positivo. Tá? Igual a zeta.
Sistemas com zeta menor que zero, eles não são aplicáveis, né, em termos de perturbações para sistemas de processo. Tá? Eles até existem em, por exemplo, na engenharia elétrica, no estudo de circuitos elétricos, tal, até tem isso também. Mas aqui para a gente vai ser só zeta maior ou igual a zero. E não vai ter zeta negativa. Bom, e aí eu vou ter amortecimento, tá? Mas eu vou ter oscilação antes do amortecimento quando zeta está entre 0 e 1. E por isso a gente diz que isso é um subamortecimento, certo? Leva um certo tempo para isso acontecer porque tem essa oscilação, tá? Quanto menor zeta, vejam que mais sobe a minha oscilação. Quando zeta começa a aproximar de 1, aí a oscilação começa a diminuir. Tá? Quando chega em 1, amortece, e quando aumenta em 1, se torna superamortecido e demora muito tempo para se estagnar. Okay? Bom, também a gente pode, né, relacionar esse termo de amortecimento, né, com o amortecedor do carro. Quando ele passa de uma lombada, ele sofre uma perturbação. E o amortecedor tem aquela mola que vai sofrer impacto, né, até estagnar a resposta. Então, amortecimento é esse fenômeno de você segurar a resposta e manter o seu valor de referência. Okay? Bom, importante a gente entender que respostas, né, elas exibem uma maior oscilação e um maior sobressinal, que a gente chama de overshoot, né, quando ele passa do valor estado estacionário. Esse valor que ele passa do estado estacionário, essa condição a gente chama de overshoot, porque ele chega, né, em um valor mais alto antes de voltar para o valor estacionário. Isso ocorre, né, isso é maior conforme zeta tende a zero. Né, se zeta tende a zero, isso demora mais para acontecer. Valores grandes de zeta resultam em uma resposta lenta. A gente chama isso de sludge, né, na nomenclatura de controle, né, para avaliar o tempo de resposta. E a resposta mais rápida, sem sobressinal, é obtida por caso criticamente amortecido com zeta igual a isso. Dúvidas, perguntas? Não? Bem, então, vamos agora verificar que quando a gente tem subamortecimento, tá? Isso é só quando a gente tem subamortecimento, porque quando zeta é maior ou igual a 1, ela é amortecida. Aí a resposta bem parecida com o degrau no sistema de primeira ordem. Mas quando zeta está entre 0 e 1, a gente tem o subamortecimento. Quando a gente tem esse tipo de resposta, isso é muito complexo em processo. Lá na sala de controle você vai ver a sua variável às vezes oscilando, né, apresentando esse comportamento. A temperatura vai ficar oscilando, a concentração vai ficar oscilando, né, ou outras variáveis. A gente tem o costume de analisar algumas características, tá? As principais são: primeiro, tempo de subida. Tá? O tempo de subida, né, aqui em vermelho, é o tempo para que a minha resposta ela passe pela primeira vez no valor do estado estacionário. Tá? Então, esse aqui na linha tracejada é meu valor do estado estacionário. A primeira vez no comportamento da resposta que passa por aqui, a gente chama de tempo de subida da resposta. Tá? Isso é importante para a gente avaliar, né, o quão rápida é a nossa resposta também. Aqui em verde, a gente chama de tempo de pico o tempo necessário para a resposta atingir o seu valor máximo. Tá? Então, ela vai passar do valor do estado estacionário e depois ela vai oscilar até se manter no estado estacionário, mas ela sofreu um overshoot, né? Passou do meu valor estado estacionário e chegou no valor máximo. Esse tempo em verde aqui, TP, que ela leva para isso, a gente chama de tempo de pico. Tá? E eu posso calcular ele, veja, em função de tal e de zeta, da minha função de transferência. A gente chama de tempo de assentamento, tá? TS aqui em azul, o tempo necessário para que a minha resposta ela passe a oscilar dentro de mais ou menos 5% do meu valor final. Tá? Quando ela começa a oscilar ao redor desse valor, a gente pode, né, considerar que a resposta se estabilizou, ela se assentou. Então a gente chama de tempo de assentamento, o tempo necessário para a resposta chegar
E a gente pode, né, avaliar isso graficamente. Algumas literaturas, tá, dependendo da aplicação, se você quer um pouco mais de precisão na sua resposta, consideram mais ou menos 1%. Tá? Mas para engenharia de processo a gente tem variáveis de altas magnitudes, tá? Mais ou menos 5% já é aceitável. A gente também consegue avaliar o que a gente chama de sobressinal ou overshoot, tá? Que é a razão entre a distância A, que é a distância do novo estado estacionário até o valor máximo, dividido pelo valor do estado estacionário anterior até o novo estado estacionário. Tá? Então, essa razão aqui entre A e B a gente chama de overshoot. Por exemplo, né, a gente representa isso em percentual. Se eu passo, né, uma variável de 20 para 30, mas antes dela se estabilizar em 30, ela foi até 32, quer dizer que eu tenho então aqui 2 para A e 10 aqui para B. Então eu tenho 2 sobre 10, 10 sobre 2, né? Eu tenho 2 sobre 10, né? Eu posso dizer que a minha variável ela teve 20% de overshoot, ela passou 20% acima do valor final do estado estacionário. E eu posso calcular isso em função de zeta também. Tá? Razão de decaimento. A razão de decaimento é a razão entre o segundo pico e o primeiro pico. Tá? Então, eu dividi aqui a magnitude do segundo pico pelo primeiro, fazer C sobre A. É a razão de decaimento. É como se eu olhasse aqui em linha reta, né, a proporção que o meu sistema está decaindo, eu consigo ter uma avaliação, uma previsão de quando o meu sistema vai chegar aqui no estado estacionário. Bom? E eu posso calcular também essa razão de decaimento em função de zero. Ok? E por fim, outra característica da resposta oscilatória é o período de oscilação. O período P é a distância, né, entre dois picos, né, ou dois vales da minha oscilação. Tá? Esse é o meu período de oscilação, que a gente avaliou agora há pouco lá na resposta senoidal que vocês fizeram ali no lado. Okay? E vejam que esse período ele é função de zeta e tal. Ou seja, todos esses parâmetros do meu sistema são função de zeta e tal ou só de zeta. Então, quer dizer que se eu tiver a minha função de transferência, eu consigo olhar nela quem é zeta e quem é tal, e consigo calcular cada um desses parâmetros. Bom? Outra coisa é que, como a gente vai ver no exemplo, né, a seguir, se eu tenho o meu gráfico de resposta, olhando para o meu gráfico, né, se eu olhar na tela, no visor lá do processo, essa variável mexendo assim, e eu olhar, medir esses valores no gráfico, eu consigo calcular esses parâmetros, e com esses parâmetros eu consigo calcular zeta e tal, e consigo propor uma função de transferência que representa aquele comportamento oscilatório. Então veja que a gente consegue também fazer o caminho inverso. Não somente a partir da função de transferência a gente plota a resposta. Se a gente tem o plot da resposta, a gente consegue ajustar quem é a nossa função de transferência. Tá? E aí, por exemplo, eu tenho lá um reator, tenho um trocador de calor que eu não sei a função de transferência dele. Se eu fizer uma perturbação e avaliar a resposta dele graficamente, medindo ponto a ponto, eu posso, a partir desse gráfico, gerar a função de transferência. Bom, aqui é só uma verificação de como esses parâmetros que a gente viu, eles são função de zeta e são função de tal. Eu posso também aferir que entre 0 e 1, quanto maior zeta, mais próximo de 1, menor o período. Tá? Tanto que quando zeta é igual a 1, a oscilação para. Então o período é igual a 0. Tá? Porém, quando zeta se aproxima de 0, maior o meu overshoot e, consequentemente, maior a minha taxa de decaimento. Certo? Porque também depende do overshoot, do primeiro pico. A taxa de decaimento é a razão, né, entre o segundo e o primeiro. Então, se eu aumento o primeiro, eu aumento a taxa de decaimento também. Então, conforme zeta tende a 1, eu deixo de ter overshoot, taxa de decaimento, e deixo de ter período, porque a resposta deixa de ser oscilatória quando zeta é igual a 1. Bem,
E para uma função de transferência de segunda ordem subamortecida, que é o caso oscilatório, tá? Essas equações que a gente viu aqui atrás, dos termos e também comportamento, elas ajudam a gente a estimar o zeta e o tal da função de transferência do sistema que a gente vai analisar. Então, hoje agora, a gente acabou de descobrir algo novo, bem importante, que não necessariamente eu preciso conhecer a minha função de transferência para ver minha resposta. Eu posso empiricamente pegar a minha resposta e, a partir dela, voltar para a minha função de transferência e usar ela para prever outras respostas. Ok? Bom, exemplo 15, em que, a partir da resposta, certo? Ou seja, a partir do gráfico de um sistema subamortecido, em que o engenheiro, o operador, ele está lá na sala de controle, ele começa a ver que uma variável sofre uma perturbação, tá? Você vê que a sua temperatura está variando com o passar do tempo, você tem condição de avaliar essas características no comportamento gráfico. E se você avalia isso no comportamento gráfico, você é capaz de determinar os valores de zeta e de tal desse comportamento, e com base nesse zeta e nesse tal, você escreve sua função de transferência. Então a gente viu a possibilidade de fazer o caminho inverso. Não necessariamente eu tenho a função de transferência e eu determino a resposta a partir dela, tá? Às vezes você vai chegar lá na indústria, lá no seu estágio, né, onde você está, vai ter um tanque de aquecimento, um tanque de enchimento, e você não sabe qual que é a função de transferência daquele tanque. Se você analisa as variáveis que você mede do tanque aqui ao longo do tempo e plota elas, com base nesse comportamento, você consegue ajustar parâmetros, como a gente fez aqui, né, determinar parâmetros como ganho, zeta, tal, e aí no final substituir esses parâmetros para montar a função de transferência do seu sistema. Tá? Então, né, algo que é útil porque se eu determino a função de transferência desse sistema, eu consigo usar ela para avaliar outras perturbações. Tá? Então, tem essa possibilidade. Bem? Então, vamos verificar aqui, né, vamos entender isso que a gente pode fazer, para depois a gente ver também outras respostas. Tá? Então, um reator de tanque agitado possui uma serpentina de resfriamento interna para remover o calor liberado na reação. O controlador proporcional é usado para regular a vazão do fluido de resfriamento, de modo a manter a temperatura do reator essencialmente constante. O controlador foi projetado para que o reator controlado exiba características típicas de resposta de temperatura de segunda ordem subamortecida quando perturbado. Ou seja, se eu faço uma perturbação no meu sistema, ele vai gerar esse tipo de resposta aqui de segunda ordem, que é o sistema subamortecido. Okay? Bem, seja pela vazão de alimentação ou por mudanças de temperatura no fluido de resfriamento. A vazão de alimentação do reator, ela muda subitamente de 0,4 kg por segundo para 0,5 kg por segundo. Que tipo de perturbação é essa? Integral? Então, sofreu um integral, a temperatura do conteúdo do reator, inicialmente a 100, aumenta para 102. Tá? Primeiro, entenda qual que é o ganho da função de transferência que relaciona as mudanças na temperatura do reator às mudanças na vazão de alimentação. Tá? Então, qual que é o K? Qual que é o ganho aqui da minha função de transferência? Vamos determinar o K. Item B. O operador observa que a resposta resultante é ligeiramente oscilatória, com máximos estipulados em 105 e 102 graus Celsius. Então, ele avaliando aqui o gráfico, ele viu que o valor máximo que chegou aqui foi 102,5 e aqui foi 102. Né? E que a frequência, né, que isso acontece nos tempos de 1.000 e 3.600 segundos.
Então, se eu fizer a minha leitura lá embaixo, eu vejo que isso acontece aqui em 1000 e aqui em 3060, 3600, 3060, 3060. Bem, qual é a função de transferência completa do processo? Então, no item A, a gente vai ver que, com base na perturbação e com base na resposta, eu determino K. Se eu determino K, quem que falta para eu determinar a função de transferência? Vamos falar. Zeta aí. Tá, isso. Então, a gente vai determinar o zeta e o tal. Se eu determinar isso, eu determinei a função de transferência. E o operador não observou o tempo de subida. Preveja o tempo de subida com base nos resultados em A e B. Então a gente vai ver que a gente utiliza aquelas relações que a gente viu lá atrás para isso. Bem, como a gente viu lá na aula 12, pela propriedade de ganho da função de transferência, tá? A gente vê lá o ganho, K, ele é a diferença entre o meu valor inicial e final do meu estado estacionário dividido pelo valor inicial e final do valor da minha variável de perturbação. Tá? Então, quem que eu perturbei? Eu perturbei a vazão, de 0,4 para 0,5. Então, eu tenho aqui o valor inicial e final da perturbação de entrada. E quem que eu olhei na resposta? Qual variável? Temperatura. E eu sei a temperatura final inicial, 102. Né? Então, com base nisso, eu só substituo na minha expressão que relaciona esse ganho. Tá? Se for olhar no meu plot aqui, é a minha diferença, né, do meu degrau que eu causei. Ele é variável, 2, e aqui é meu Y1, Y2. Então, tem esses valores, eu consigo determinar o meu ganho do estado extensional. Bem? Bom, em seguida, claro, também cuidado, né? Deixar na unidade apropriada, tem unidade dimensionalizada de acordo com as variáveis que eu estou trabalhando e que eu estou avaliando tanto na entrada quanto na saída. Okay? Bom, item B. No item B, a gente vai determinar o zeta e o tal. Se a gente determinar o zeta e o tal, eu consigo especificar minha função de transferência. O que a gente quer o K, já determinamos no item A. Falta o zeta e o tal. Para isso, como eu tenho o meu comportamento de resposta, e eu sei que ela é a subamortecida de segunda ordem, porque o problema falou para a gente, porque o controlador foi programado para fazer com que a resposta ocorra dessa forma, e isso a gente consegue programar na prática, ter essa ação, eu posso utilizar qualquer uma dessas relações para determinar o zeta e o tal. Hein? Posso utilizar a correlação do overshoot, né, porque eu consigo ver no meu gráfico quanto eu tive de overshoot, consigo usar a de taxa de decaimento, consigo utilizar a do período, tá? Mas algumas vão ser mais fáceis e algumas vão ser mais difíceis. Por quê? Algumas vão ser explícitas. Né? Isso, algumas são explícitas. Algumas dependem só de zeta, ó, por exemplo. Então eu posso achar zeta aqui e substituir aqui para achar tal. Algumas dependem de zeta e tal. Se eu escolher uma delas, eu vou ter que resolver as duas como um sistema de equações para fazer isso. Certo? Então eu poderia avaliar, eu teria várias possibilidades aqui nesse problema para determinar o valor de zeta e tal. A gente vai trabalhar com, primeiro, né, avaliando o overshoot. Tá?
o sobresinal. A sobresinal é aquela diferença aqui entre o quanto passou, né, do valor do estado estacionário dividido pelo quanto subiu a partir do valor do estado estacionário anterior, tá? Que era 100. Então, se eu tenho essas duas distâncias aqui, certo? Eu tenho condição de achar o sobresinal, tá? Então, o sobresinal, ele é A sobre B. A vale quanto passou do estado estacionário novo menos o estado estacionário novo. Então, 102,5 menos 102. E B vale a distância do valor do antigo estado estacionário com relação ao novo estado estacionário. Entende? Então, dessa maneira eu consigo calcular o overshoot, tá? O sobresinal. E se eu substituir valores, eu vou chegar em um overshoot de 0,25. Isso significa que o meu valor passou 25% do valor do estado estacionário antes dele começar a oscilar e se estabilizar no mesmo. Ok? Bom, substituindo aqui, isolando zeta na expressão do overshoot, já que eu conheço o overshoot, eu simplesmente substituo o valor de π e do overshoot aqui nessa expressão e calculo zeta. Tá? E percebam que quando eu calculo zeta, de fato ele está entre 0 e 1. Então, de fato, o meu sistema ele é subamortecido na resposta dos sistemas de segunda ordem integral. Ok? Dúvidas, perguntas? Muito bem o funcionamento do cálculo do 102,5 para 102. Do overshoot? Vou voltar aqui lá para o gráfico do overshoot. O overshoot é A sobre B. Certo? Então, A é a distância do valor do novo estado estacionário até o ponto máximo que ele atingiu na primeira oscilação. E B vale a diferença entre o valor do antigo estado estacionário e o valor do novo estado estacionário. Tá? Então, o problema disse aqui pra gente que inicialmente ele estava 100. Então, esse é o antigo estado estacionário. Ele aumentou no novo estado estacionário para 102. Então, 102 é o novo estado estacionário. Falta só descobrir o valor na primeira subida. Ele diz aqui que os máximos estimados, né, nessa resposta foram 102,5 e 102, ocorrendo nesses dois tempos aqui. Tá? Então, eu sei, né, quem são cada um dos valores ali entre A e B, né, a distância de A e a distância de B. Okay? Bom, esse aqui, deixa eu escrever aqui. Esse aqui é meu A, né? Esse aqui é meu A, 102,5, 102. Bom, com isso eu calculo o overshoot. E o overshoot, ele tem essa equação aqui, tá? De representação na resposta, que é a função de zero. Então, se eu sei ele, eu acho zero. Ok? Bem, com zeta, falta achar quem? Tá. Voltar lá nas relações da resposta. Em quais delas eu posso achar tal? Quais delas o tal aparece aqui? Período de oscilação. Isso. Posso usar então o período de oscilação. Poderia usar também o tempo de subida, o tempo de pico. Mas a gente não sabe o tempo de pico. Tá? Precisaria saber o tempo de pico para usar ele e achar o tal. Seria uma possibilidade. O período de oscilação é quem? A diferença entre os dois máximos. Tá? Que o problema informou aqui para a gente. Quando que eles ocorrem. Então eu tenho aqui o tempo
em que ambos esses máximos acontecem, e eu tenho condição de achar o meu período. Tá? Então, o meu período, ele vale o quê? Ele vale, né, o valor do segundo máximo menos o primeiro máximo. Essa distância aqui é o período. Então, 3.060 menos 1.000. Bom, com isso, eu substituo o período e zeta, que eu acabei de calcular, na expressão da relação de período com tal. Isolo tal, né? E aí, substituindo zeta, substituindo o período, eu acho tal. Com o valor de constante de tempo, né? Valor de tempo, ou seja, segundo. Então, calculando tal, eu tenho aqui o valor de todos os parâmetros para representar minha função de transferência. Beleza? Bom, e também, no item C, o problema pergunta o tempo de subida. Tá? O tempo de subida, se a gente olhar lá no nosso gráfico, ele é o tempo para passar pela primeira vez pelo estado estacionário, pelo valor do estado estacionário, certo? Diferente do tempo de pico. O tempo de pico eu sei, que é os 1.000 segundos lá, que a gente acabou de avaliar. Se eu quisesse saber o tempo de pico, eu tenho uma expressão aqui, era só substituir o tal e o zeta aqui e eu achava. Quero saber o tempo de subida. O tempo de subida é o tempo que passa pelo valor do estado estacionário pela primeira vez. Se a gente pegar a equação da resposta da perturbação integral para um sistema subamortecido, que é o que a gente viu lá nos gráficos lá atrás, essa aqui é a resposta. Tá? Mas, depois de um certo período de tempo, né, quando o t é de infinito, esse parâmetro aqui ele tem influência, por causa da exponencial, certo? E quando ele chega no valor do estado estacionário, ele vale K vezes M, certo? Que é o meu valor final da resposta. Para que isso aqui seja K vezes M, ou isso aqui precisa ser zero, ou isso aqui precisa ser zero. Para isso aqui precisa ser zero, né, só se t tender a infinito. Porque se t vale zero, isso aqui vale 1. Então, a única coisa para que a minha resposta tenha o valor do estado estacionário, que é o que eu quero que ela tenha aqui, passando pela primeira vez desse valor do estado estacionário, então o termo ali de seno e cosseno precisa ser igual a zero. Tá? Então, eu preciso que isso aqui seja zero. Qual que é o valor de t aqui para que essa expressão seja zero? Se eu olhar, eu tenho zeta e tenho tal na expressão também. Eu teria que isolar o meu t aqui. Não vou fazer essa demonstração, esse passo, tá? Vocês podem fazer depois. Mas se eu isolar t nessa expressão, eu vou chegar nessa resposta aqui, que é uma função de cosseno inverso. Eu preciso tomar o inverso e usar uma relação trigonométrica para conseguir isolar t. T não é implícito nessa equação, né? T ele é implícito. Então eu preciso aplicar algumas propriedades trigonométricas para chegar com o t isolado aqui nessa expressão. Tá? E eu vejo que t surge aqui uma variável n que mostra uma periodicidade, múltiplos, né, de π para nossa resposta. Isso indica, né, isso faz sentido físico também, porque o meu... Tá, vou fazer melhor aqui, porque não ficou no valor de 102. Porque na minha resposta oscilatória, o meu gráfico, o meu comportamento, ele passa, vejam, várias vezes
em cima do valor do novo estado estacionário. Tá? Antes de se estabilizar nele, ele passou quando subiu, passou quando desceu, passou quando subiu de novo, e depois ele oscilou minimamente e se estabilizou ali. Então, eu vou encontrar o tempo de subida com ele valendo 1, que é quando ele passa pela primeira vez nesse valor do estado estacionário. Tá? Ou seja, a primeira oscilação que passa por ali. O n igual a 2 seria na descida. O n igual a 3 seria na próxima subida. E assim, então, o n ele vai mostrando todos os instantes em que a resposta oscilatória passa sobre o valor do estado estacionário. Bom, bem, o tempo de subida com n igual a 1, eu conheço zeta. Mesmo, a gente acabou de calcular no entender. Então, se eu substituir zeta tal aqui na minha expressão e n igual a 1, eu acho o tempo de resposta. Beleza? Tempo de subida. Dúvidas, perguntas? E eles. Bem, e aqui só para mostrar ao final que se eu substituir o valor de k, de tal e de zeta, eu escrevo a minha função de transferência de segunda ordem do sistema. Tá? E essa função de transferência representa quem? Como que a perturbação da vazão, que eu mudei lá de 0,4 para 0,5, numa perturbação integral, gera uma variação na minha resposta, que é a minha temperatura do sistema. Tá? Então, a gente viu um exemplo aqui do processo contrário. A gente pegou os dados experimentais e gerou um modelo. A gente não pegou lá o modelo da função de transferência. Não pegou lá o modelo dinâmico e gerou a função de transferência. Bom? Bem, dando sequência, vamos agora entender a resposta senoidal de um sistema de segunda ordem. Okay? Ou seja, se eu causar uma oscilação em uma variável da minha entrada, como que a minha variável de saída ela responde se o meu sistema tem uma função de segunda ordem? Para um sistema de primeira ordem, a gente já viu. A gente fez o exemplo lá na aula passada, na 125, que a gente variou a vazão do tanque e viu como que a altura do tanque respondeu a essa variação. A gente usou lá o Colab, o Python, o código, e viu então lá se variar a minha vazão, como que a minha altura fica variando. E a gente concluiu algo que é bastante importante, que a amplitude de entrada é diferente da amplitude de saída. A vazão de entrada, ela oscilou em mais ou menos 0,1 ao redor de 0,4. Então, ela oscilou entre 0,3 e 0,5. E ficou oscilando. Essa era a amplitude da minha entrada, 0,1. A minha resposta, que era a altura do tanque, que ficou fixada em 4 metros, para a frequência principal, que a gente avaliou, ela oscilou com uma amplitude de mais ou menos 0,085. Então, ele variou entre 0,85 entre 4,85 e 3,15. Então, veja que a amplitude de saída foi 0,85, enquanto a amplitude de entrada foi 0,1. Tá? Então, a gente tem que lembrar que essa amplitude muda. Tá? Isso vai acontecer aqui também no sistema de segunda ordem. Ó, se eu quero avaliar a resposta do sistema de segunda ordem, a resposta é a função de transferência vezes a transformada da perturbação. Essa é a função de transferência de segunda ordem. Essa é a transformada da perturbação senoidal. Okay? Se t tende a infinito, tá? Ou seja, eu vou avaliar, só vou mostrar aqui para vocês a resposta do novo estado estacionário. Tá? Porque a gente viu também na aula anterior que para um tempo curto na resposta oscilatória tem aquela influência da exponencial. Lembra que no começo os picos eles não eram juntos e depois de um certo tempo os picos se sincronizavam, porque o termo exponencial deixava de afetar a minha resposta. Bom, e aí nesse caso, quando t tende a infinito, essa é a resposta que eu tenho puramente oscilatória, tá? Puramente senoidal, sem considerar o termo de exponencial negativo. Tá? Senão ia aparecer mais um termo aqui, ia ficar mais complexa a resposta.
mas poderia descobrir também, tá? Usando a tabela de transformada, tá? Vou deixar uma atividade para vocês para isso. E φ aqui é o ângulo de uma defasagem, né, de fase na minha resposta, função de zeta, tal e da frequência. A partir da análise da resposta, nós vemos que a amplitude de saída, ou seja, a amplitude da minha resposta, ela é esse termo aqui que multiplica o meu seno de resposta. Tá? Na minha entrada, tá? Aqui para o meu x de S, como se fosse o meu x de t, se eu fosse representar minha variável de entrada, essa é a minha perturbação na entrada. Tá? Aquela lá é a transformada dela. Aqui lá em cima é a transformada disso aqui. A transformada disso aqui é a ômega sobre S ao quadrado mais ômega ao quadrado. Mas a perturbação é isso aqui. E isso aqui é a amplitude de entrada. Tá? Porque é o termo que multiplica o meu seno. O valor de máximo ou mínimo de seno, mais ou menos 1. Tá? Então, o valor que eu multiplico, mais ou menos 1, representa o ponto de máximo e de mínimo da amplitude da minha oscilação. Okay? Já na resposta, vejam que esse termo aqui, que multiplica o seno, tá? Que está de novo representado aqui, ele é significativamente diferente. Ele é função da amplitude de entrada. Ou seja, se eu mudo a amplitude de entrada, eu mudo a amplitude de saída. Mas ele não é igual à amplitude de entrada. Ele também vai depender do ganho do estado estacionário, da frequência, de tal e de zeta. Então, todos esses parâmetros vão impactar na minha amplitude de saída para a resposta de um sistema de segunda ordem a uma perturbação senoidal. Bom? Bem, isso também é bem importante para o que a gente vai avaliar em seguida. Dá mais um tempinho aí para quem está copiando. Certo. Bem, em seguida, já a gente vai ver um exemplo de perturbação senoidal no sistema de segunda ordem. Bom, mas antes da gente ver o exemplo, vamos ver o gráfico da resposta. Assim como a gente viu lá o gráfico da resposta, da perturbação integral, que ele era esse gráfico aqui, ó, subamortecido, ou se a minha resposta fosse com zero maior ou igual a 1, ela era amortecida ou superamortecida. Vamos olhar também como que é a resposta do meu sistema senoidal. Okay? Bom, então, para a gente avaliar essa resposta, vamos avaliar ela de forma normalizada. O que quer dizer isso, normalizada? Vamos avaliar ela em termos da amplitude de saída sobre a minha amplitude de entrada. Tá? Então, a razão entre a amplitude de saída e a amplitude de entrada, a gente chama isso de razão de amplitude. Tá? Então, se eu pegar a minha expressão ali da amplitude de saída e dividir pela amplitude de entrada, tá? Junto com o ganho, eu vou ter essa expressão aqui. Tá? Então, essa razão de amplitude representa o efeito de como zeta e tal influenciam a minha resposta. Tá? Só zeta e tal, sem considerar a influência da amplitude de entrada. Então, a gente consegue ver nessa expressão, ela também é função da frequência. Tá? Eu consigo verificar que, se eu pegar essa expressão aqui, e eu derivar ela em relação à frequência e igualar a zero, eu consigo achar um valor de máximo e de mínimo, ou de mínimo disso daqui. Depende se a derivada for
segunda derivada, se for positiva ou negativa, a primeira derivada é conjunto de máximo. Como a minha expressão é uma expressão de segunda ordem para zeta, então quando eu igualo a zero e encontro as raízes, eu vou ter duas raízes. Essas duas raízes, então, são para zeta, aqui valendo zero ou 0,7. Tá? Mas a gente vai ver no comportamento que para 0,7, fisicamente, a gente não tem um valor de massa. A gente já teria um valor de massa quando zeta tende a zero. Tá? Por exemplo, aqui é o gráfico do comportamento da razão de amplitude em função de ômega tal. Tá? Se eu avaliar aqui para vários valores de zeta, eu vejo que para baixos valores de zeta, né, com zeta entre 0 e 0,7, antes da minha resposta começar a oscilar, ela apresenta um overshoot. Apresenta uma subida e depois ela entra no modo oscilatório. Tá? Então, para o zeta entre 0 e 0,7, eu tenho isso. Quando 0 tende a 1, esse pico aqui tende a ser cada vez maior. Então, eu tenho o meu valor de máximo do overshoot na resposta da perturbação senoidal no sistema de segunda ordem, quando zeta tende a 0. A partir de 0,7, ele deixa de ter esse overshoot e ele passa diretamente até um comportamento de caída que eventualmente vai oscilar acompanhando a perturbação da entrada. Ok? Bom, então essa razão de amplitude, como a gente viu, ela é igual a isso aqui. Nesse intervalo aqui, 0 a 0,7, eu tenho um overshoot da resposta senoidal antes dela entrar em estado estacionário. Depois, se zeta maior que 0,7, ela entra em estado oscilatório direto, sem ter overshoot. Bom, para a gente entender isso, certo? Vamos avaliar um exemplo agora. Tá? Antes de ver esse exemplo, né, da gente ler e resolver, preciso explicar aqui para vocês. Nesse exemplo, a gente vai abordar isso em cima de um reator CSTR. Começaram a ver o reator CSTR, né? Todos vocês já sabem, né, que é um reator de tanque agitado de mistura, e a gente já desenvolveu modelos para eles várias vezes aqui na nossa disciplina. Mas o que eu vou mostrar para vocês é válido para qualquer tanque, tá? Ou para qualquer sistema de leitura de troca térmica. Tá? Quando a gente vai determinar a temperatura que está aqui dentro, a temperatura do reator, na prática, como que a gente sabe o valor da temperatura do reator? Oi? Termômetro? Vai botar um termômetro de mercúrio no meio do agitador? Termopar? Isso, a gente vai usar um instrumento de medição de temperatura. E no nosso caso, a gente vai usar um termopar. Tá? A gente poderia usar um termômetro, mas tem que tomar muito cuidado, né? Porque isso pode gerar vários problemas ali dentro. Tá? Existem vários instrumentos de medição de temperatura, dentre eles a gente usa um termopar. O que é um termopar? É um termômetro, só que funciona diferença de resistências, não é? Tá, deixa eu ver. Era isso. É isso? A resistência depois aumenta a resistência pela temperatura. Aí ele é a resistência e devolve a temperatura. Isso. Mas assim, fisicamente, o que é isso? Termos. Vocês já viram o termopar? Já. E aí, como que ele é? É um caminho. O cabinho? O cabinho é o fio que leva o termopar até o medidor. Tá? Até onde a gente vai fazer a leitura. Bom? Mas o termopar, né, é aquela resistência que a gente tem, feita de um material específico para isso, certo? Para conseguir fazer a leitura de temperatura.
Tá? Porque como que ele funciona? Ele é calibrado, né, para ter um valor de referência. E aí, em função desse valor de referência, eu tenho uma resistência e eu tenho, para essa minha resistência, quando passa uma corrente elétrica, eu tenho uma diferença de potencial. Então, para um valor padrão, por exemplo, essa diferença de potencial tem um certo comprimento, uma certa distância, e essa distância ela gera uma certa diferença de potencial que ela é calibrada, né, é ajustada para esse tipo de termopar especificamente. Quando a temperatura varia, por conta do material desse termopar, se é um dia quente, se está mais quente do que a temperatura de referência dele, ele dilata. Qualquer sólido que esquenta, ele sofre uma dilatação. E se está mais frio do que a referência, ele contrai. Certo? Então, ao redor da temperatura de referência, quando está mais quente, o termopar aumenta, ele dilata. Quando está mais frio, o termopar diminui. E isso, consequentemente, gera, né, uma distância entre um ponto e outro do termopar diferente. Se a distância está diferente, muda o tamanho da resistência, muda também a diferença de potencial. Tá? Então, se aumenta ou diminui a resistência de potencial, isso aqui eu tenho lá calibrado no meu sensor, no meu sistema, uma função, né, igual a função de que vocês usam lá no lab para aferir a vazão. Vocês têm uma correlação de calibração. Né? Então tem uma correlação de calibração que mede a diferença de potencial e em função dessa diferença de potencial informa o valor de temperatura lá no visor. Tá? Outra coisa, você deixa o termopar solto assim, dentro do reator, esse reator está ali agitando. Está preso. Tem dois problemas. Primeiro, se o seu fluido é corrosivo, reage com o seu termopar, ele vai estragar. Você não pode deixar lá o termopar solto dentro do reator. Segundo, que ele está agitando, a hélice pode bater no termopar, pode quebrar, pode gerar vários problemas aqui nesse termopar. Ele vai ficar balançando, isso vai atrapalhar a leitura e tudo mais. Então, para isso não acontecer, normalmente, nos reatores ou nos tanques, esse termopar ele vai ficar dentro do que a gente chama de um poço termométrico. Tá? Ele é um poço termométrico, que é isso que a gente vai ver ali no problema, que é um instrumento metálico dessa forma aqui, ó, que o cara está segurando. Já viram isso daí? Flores. É isso. Vocês vão ver lá no lado. Em breve, então. Então tá. Então você acopla lá na tampa do reator isso daí, e aí você deixa o seu sensor aqui dentro. Porque daí o sensor ele fica aqui, né? A agitação, como aquilo lá é sólido de ferro, não vai bater no termopar e ele vai poder medir. Porém, quando a gente faz isso, a gente gera tanto uma resistência quanto um tempo de atraso na minha leitura. Por quê? Porque eu estou medindo a temperatura do reator, certo? Mas, para o termopar se equilibrar com a temperatura do reator, eu tenho aqui, entre o material do poço termométrico e o elemento de sensor do termopar, uma distância. Eu preciso que o calor passe aqui. O calor vai passar por convecção, por difusão, né? Nesse caso aqui por difusão em um meio gasoso parado, né? Ou sólido parado, se ele estiver em contato com a parede do poço gravimétrico. Então, primeiro de tudo, há o atraso da transferência de calor entre a temperatura do reator e o termopar. E essa resistência aqui, a transferência de calor entre o reator e o termopar, ela gera uma função de transferência. Tá? Igual a resistência da válvula, tá? Que a gente viu nos tanques, escoamento entre um e outro, só tem uma válvula como elemento de resistência entre um tanque e outro. A válvula tem uma função de transferência também, como a gente viu. Então, se eu tenho uma resistência, eu tenho uma função de transferência. E outra,
a partir do momento que isso aqui dilatou, gerou uma diferença de potencial, existe um certo tempo em que a corrente elétrica percorra aqui o meu fio, passe dentro do circuito e mostre a minha leitura. Tá? Então, existe um certo atraso de tempo entre a leitura. Claro, quando a gente usa esse instrumento, né, faz algo utilizando ele, a gente tem um material que é altamente condutivo termicamente. Isso é uma fração de segundos, a gente nem percebe, mas a gente está vendo lá uma temperatura que é de alguns instantes, um pouquinho antes, porque teve um tempo de atraso até aquele valor de temperatura chegar para a gente olhar. Tá? Questão, né, do observador com relação ao referencial. Bom, então, o termopar com o sistema de leitura, certo? Como ele tem um atraso também na resposta, ele também tem outra função de transferência. Tá? Então, a temperatura que eu leio aqui, vou chamar de temperatura medida no visor, ela é uma resposta à perturbação da temperatura do reator. Bem? E é isso que a gente vai verificar aqui nesse problema. Certo? Bom, o engenheiro usa um sensor de temperatura, tá? Montado em um posto termométrico, tá? Igual que eu mostrei para vocês, coloquei uma imagem aqui também para vocês verem o que é uma estrutura metálica que vai proteger o termopar dentro do tanque do reator. E a combinação sensor-transmissor opera aproximadamente como um sistema de primeira ordem, com uma constante de tempo de 3 segundos. Tá? Então, essa função de transferência da combinação sensor-transmissor, ela vale 1 sobre tau S mais 1, o meu tau valendo 3 segundos. E o posto termométrico se comporta como um sistema de primeira ordem, com uma constante de tempo igual a 10 segundos. Ou seja, essa resistência do posto termométrico à transferência de calor aqui gera uma outra função de transferência com constante de tempo igual a 10 segundos. Se é de primeira ordem, então S mais 1. Então, essas aqui são as minhas duas funções de transferência. Então, se eu tenho uma entrada, uma função de transferência, em série, uma outra função de transferência, que age logo em seguida, e uma resposta, pela qual propriedade que eu vou usar para achar minha função de transferência global? Multiplicativa. Isso, se o meu sistema que está em série, primeiro a temperatura atravessa a resistência do posto termométrico. E depois ela é transmitida. Então uma coisa ocorre depois da outra. Uma coisa ocorre depois da outra, isso ocorre em série. Então eu tenho dois sistemas em série de primeira ordem. Eu uso a propriedade multiplicativa para função de transferência global. E a função de transferência global, então, G de S, que mostra a minha temperatura medida em função da minha temperatura real no reator. Se as duas funções em série são de primeira ordem, a função global vai ser de que ordem? Segunda ordem. Segunda ordem, tá? Então, essa aqui é a minha função de transferência que relaciona a minha variável de saída pela minha variável de entrada. Ok? E claro, ali representando que ela está escrita já nas variáveis de desempenho. Bom? Bem, então essa é a função de transferência global do nosso sistema. O engenheiro observa que a temperatura medida no reator tem oscilado. Tá? Então, de repente, o engenheiro está aqui medindo, avaliando a temperatura, e ora lá no sensor aparece 180, ora aparece 181, ora aparece 182, ora aparece 183. Aí, de repente, ele volta a cair, volta para 180, aquece de novo. Vocês já leram a temperatura no termopar lá? Lá, tem lá um visorzinho que mostra a temperatura, né? E ele está sempre constante lá aquele valor, ele fica fazendo uma oscilação. Fica oscilando. Então, o sistema está sendo perturbado a todo instante, tanto pela temperatura
ambiente, que varia e causa variações na perda térmica do sistema, quanto o próprio sistema dentro, que sofre alguma perturbação não homogênea do sistema, quanto dos sensores também, da resistência à transferência de calor do termopar. Então, por isso, lá, quando você olha para o sensor do termopar, lá do lado, aquela temperatura, ela vai variar. Bom? Bem, aí o engenheiro percebeu que essa temperatura estava variando, né, de forma aproximadamente senoidal, entre 180 e 180. Ou seja, ela sobe, desce, está apresentando aí, então, o comportamento senoidal com o período, né, com uma oscilação periódica, né, ele foi lá e cronometrou de 30 segundos. Tá? Então, aqui é a temperatura medida. Então, ele verificou que isso aqui está oscilando entre 180 e 183, tá? Isso aqui fica fazendo isso aqui. E isso aqui ocorre a cada 30 segundos, certo? Então, é isso que ele está observando no visor, tá? E aí, se a gente botar isso, a gente vê esse comportamento ao longo do tempo. Por vários minutos, ele fez essa observação. Isso é importante para a gente, por quê? Porque se ele viu isso por vários minutos, significa que a resposta já chegou no novo estado estacionário. Ou seja, não tem aquele termo exponencial que influencia ela. Então, a gente vai trabalhar com expressão de resposta, que é o melhor sistema, só o termo senoidal. Aqui é a resposta estabelecida no novo estado estacionário. Tá? Bem, pergunta bem genérica desse problema. O que se pode concluir sobre a temperatura real do reator? O que vocês podem concluir a partir daquilo lá? Que ela não é constante, primeiro, que ela varia. Varia de que forma? Oscilatória, né? Podendo ser representado de maneira senoidal, tá? Então, ele consegue concluir que a temperatura do reator está oscilando. Se a gente está lendo que ela está oscilando. Mas aí é que entra uma grande questão. Qual que é a amplitude de oscilação da temperatura do reator? Oi? Lembra que a amplitude ela é o valor mais ou menos. Não, amplitude. Não, meio. 1,5 é a amplitude da minha temperatura medida. A amplitude aqui, que é a minha resposta, vale. Acabamos de ver ali no nosso sistema, e também lá lembrando do sistema da aula passada. A amplitude de saída é igual à amplitude de entrada? Não. Então, será que, sendo um sistema de segunda ordem, a temperatura do reator de fato está oscilando mais ou menos 1,5? Vocês acham? Não. Está oscilando mais ou está oscilando menos? Oi? Mais porque como é que a convecção está tendo o reator e o termopar, a variação interna. Tá. Deixa eu mostrar aqui a função de transferência. Então, como a gente vai ver ali, ela é uma função de transferência de segunda ordem, né, do tipo tal 1s mais 1 vezes tal 2s mais 1. Se eu fizer a distributiva, aqui eu chego a uma função de transferência de segunda ordem. A gente ainda não tem como saber se está oscilando mais, se está oscilando menos. Vai depender de quem? De tal 1 e de tal 2, ou consequentemente de tal e de zeta. A gente calcular eles em função de tal 1 e de tal 2. Então a gente não sabe se está oscilando mais ou está oscilando menos. A gente quer descobrir isso. Okay?
Bem, então tá. Então, para a gente avaliar o nosso problema, vamos verificar o seguinte. Primeiro, essa aqui é a resposta para a perturbação senoidal. Tá? A gente acabou de ver ali em um sistema de segunda ordem, quando t tende a infinito, né? Quando já está estabelecido o estado estacionário, tirando o termo da exponencial. A gente viu que a gente pode tirar, porque o engenheiro já está vendo lá vários minutos isso acontecendo. Bom, olhando para a nossa função de transferência, segunda ordem aqui, a gente conhece tal 1 e conhece tal 2. Bem, então aqui, tal 1, aqui, tal 2. Eu posso representar a minha função de transferência no nosso sistema de segunda ordem, fazendo a distributiva, né? A gente já fez isso na aula passada, lá no exemplo simples, para ver a relação de tal 1 e tal 2 com tal e com S para um sistema análogo, né? Já escrito como sistema de segunda ordem. Isso aqui, né, vira tal 1 vezes tal 2, S ao quadrado, mais tal S, mais tal 1 mais tal 2, vezes S, mais 1. Tá? E aí, quando eu comparo isso aqui com tal ao quadrado, S ao quadrado, que é a forma padrão de um sistema de segunda ordem, eu vejo que isso aqui é igual a isso aqui, e isso aqui é igual a isso aqui. Então, eu posso relacionar tal 1 e tal 2 com tal e zeta no sistema de segunda ordem, que equivale à minha função de transferência de produtos de minerais. Tá? E aí, usando essas relações aqui, eu sei que isso aqui é tal ao quadrado, tal 1 vezes tal 2, e que 2 é tal 1 mais tal 2. Lá daquela relação que eu acabei de mostrar para vocês. Então, se eu isolo tal em cima, eu calculo ele em função de tal 1 e tal 2, com unidade de tempo. Tá? No caso, segundos, porque os outros também estão em segundos. E se eu isolo zeta, nessa expressão aqui, passando 2 tal dividindo, eu acabei de calcular tal aqui em cima, substituo ele aqui e calculo zeta. A zeta, como a gente viu, é dimensional. Então, eu só faço esse cálculo para achar um sistema de segunda ordem na forma de função de transferência de segunda ordem. Ok? Bem, zeta ser maior que 1 mostra para gente que a gente tem uma atenuação na resposta, tá? Como a gente vai concluir daqui a pouco. O que significa? Que a minha resposta está sendo atenuada. Que eu estou tendo uma amplitude na resposta menor do que a minha amplitude real. Então, por aqui eu já consigo interpretar que a minha temperatura real do reator está oscilando mais ou menos. Mais ou menos 1,5. Mas quando? A gente não chegou lá ainda, a gente vai chegar. Bem, no nosso sistema, das informações que a gente tem, a gente sabe a frequência, tá? A gente sabe a frequência, né, de oscilação em segundos, certo? Pela relação frequência-período, né? Não, período-frequência, né? Eu conheço o período. Acho que eu conheço aqui é o período. 30 segundos, que é a distância aqui entre a oscilação começar a se repetir. Tá? Conheço o período. Se eu conheço o período, pela relação frequência-período, né? Da 3, eu calculo a frequência. Porque na hora que eu jogar na minha equação, eu preciso trabalhar com frequência em radianos por segundo. Tá? Então, eu uso o período para calcular a frequência. E a minha amplitude de saída, a gente já calculou. Acabei de falar ali com vocês, é maior menos o menor valor dividido por 2. Tá? Então, é esse mais ou menos 1,5 que a gente viu ali. Hora para mais, hora para menos. Depende se o seno está valendo mais ou menos 1 no momento que eu avalio a minha resposta. Bom,
Se eu pegar a minha relação de razão de amplitude, a gente viu ali atrás, a gente consegue aqui reorganizar ela em função da amplitude de entrada. E aí, se eu fizer isso, eu isolo a amplitude de entrada em função da amplitude de saída de K, de ômega, de tal e de zeta. Tal e zeta a gente acabou de determinar, né? A gente sabe ali a partir das relações de conversão e de equivalência entre um sistema de segunda ordem e dois de primeira. A gente acabou de calcular zeta e ômega, a gente acabou de calcular a partir do período. Tá? A razão de amplitude de saída a gente conhece, a gente calculou no período. Falta quem? Do lado direito. Tá. Olhando para a nossa função de transferência global aqui. Quanto vale K? Mais alto. É um mesmo? 1. É o valor. Então, substituindo tudo isso ali, eu vejo que a temperatura, a amplitude de entrada, ela vale 4,12 graus Celsius. Então, a temperatura do meu reator, ela está variando entre mais ou menos 4,12 graus Celsius. Certo? E isso é importante, tá? Porque vejam aqui que você olhou lá no seu experimento, tá variando só mais ou menos 1 grau, não é muita coisa, não é pouco, né? Olhando no termopar. Mas aí, quando você for investigar, você vai ver que de fato o sistema está variando mais ou menos 4. Tem 8 graus de temperatura, tá? O que é bastante. Então, por exemplo, um sistema de fermentação alcoólica. A gente projeta ele para trabalhar em uma temperatura ótima dos micro-organismos para produzir etanol. Na maioria dos casos, a temperatura é ali próxima de 37 graus Celsius. Se você tiver um sistema, às vezes, muito quente, você pode matar os micro-organismos. A temperatura baixa, você perde a eficiência da conversão de açúcar de etanol. Então, você não pode deixar essa temperatura ficar mais. Então, se você olha de uma variação pequena e acha que aquilo não é muito, você tem que investigar a questão de transferência do seu sistema. Pode ser que na prática, na realidade, a temperatura sim está variando mais do que aquilo. E existe, né, um atraso de tempo da temperatura chegar na sua pessoa provocada por essa situação. Beleza? Bom, então, vejam aqui, ó. A temperatura real do reator está variando entre 177 e 185 graus. Então, tem quase 3 vezes a variação indicada pelo medidor. Então, esse tipo de análise é importante com relação à parte instrumental, e vocês vão trabalhar isso ainda mais lá em controle, porque o controlador ele vai tentar evitar que a oscilação ocorra, vai tentar corrigir. E aí, quando ele faz isso, ele consegue evitar que a sua variável real ela tenha uma variação tão grande. Bom? Dúvidas, perguntas? Não? Bem, então